Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje é dia 28 de abril de 2023, né? Falando com o José novamente. Bom, primeiro vou agradecer a todos que estão assistindo a gente. Eu tenho recebido muito legal, né? Muitos insights legais, muito feedbacks. Muito obrigado mesmo a você que está seguindo a gente no YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, né? Só não tem o Twitter, mas o resto assim nós vamos tentando fazer tudo. Então, muito obrigado mesmo. Quero agradecer também as pessoas e continue seguindo a gente, indique para mais pessoas, para que a gente possa fazer com o nosso projeto, com a nossa fala, algo maior sempre, né? Gostaria de agradecer as pessoas que estão contribuindo com o projeto Amor e Dignidade, tá? Graças a Deus, cada ano, cada semana entra mais um, né? Mas a gente precisa de muito mais, realmente a gente ainda está com pouco, tá? Nós só conseguimos aumentar mais 2 cestas básicas, então nós precisamos aí aumentar pessoas para aumentar as nossas 11 cestas básicas para 11 famílias que nós precisamos atender e os outros projetos que estão dentro desse projeto, tá? Então nós precisamos que você que já colaborou o mês passado, colabore esse mês também, colabore próximo, continue fazendo essa corrente para que a gente possa realmente colocar esse projeto adiante, né? Porque as pessoas que esperam uma cesta no mês, elas esperam, a fome vem no mês seguinte também, né? As roupas nós já estamos doando várias, conseguimos também esse mês. Então, assim, graças a Deus nós estamos fazendo um projeto maior do que só o Natal, tá? Então, muito mesmo obrigado a todos vocês e colaborem. Então, quem ainda não colaborou, entra lá, faça sua doação, entra no projeto, dá uma olhadinha, pede pra gente que a gente manda o projetinho, tá? Para que a gente possa dar essa continuidade. Bom, no último vídeo eu falei um pouco sobre a minha jornada pessoal, né? Eu, enquanto José Orlando, um pouco das coisas que eu passei na minha adolescência, na minha infância, desculpa, né? Um pouco da infância e na adolescência também. E é lógico que isso mexe muito comigo, porque, quer ou não, é onde formou, né, o meu caráter, formou a minha pessoa, formou meu entendimento de muitas coisas na vida, né? E depois eu parei até a minha idade de casamento, até os 19, 20 e poucos anos, quando eu entrei na faculdade. Só que hoje também eu quero falar da minha jornada espiritual nesse mesmo período, para a gente não cortar muito. Então, assim, eu comecei a minha jornada espiritual, eu tinha de 4 para 5 anos, né? Foi a primeira incorporação, né, que eu dei no Lar Anália Franco, e a primeira incorporação assistida por seu Pedro Romero, na época. Então, assim, uma criancinha de 5 anos, falando grosso, que eu recebi uma entidade mais forte, né? Falando grosso, falando coisas que realmente uma criança de 5 anos não tinha vocabulário suficiente para aquilo, né? E assim, foi um despertar bastante brusco, bastante complicado espiritualmente, porque nesse período depois dos 4 anos, na verdade, que começou, eu tinha visões. Lógico, hoje eu lembro de muita coisa, porque muitas coisas foram me passadas também, né? Depois da adolescência foram me contadas, foram me passadas. Eu mantive entre 7 anos e 18, 19 anos, até conhecer minha esposa, mantive um diário. Então, assim, que os médicos mandavam, né, na época, porque mediunidade era meio que diagnosticado pertinho da loucura. Se não era vizinho da loucura, estava ali perto. Então eu lembro que o psiquiatra mandava, né, eu escrever. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever, juntar as letras com 6, 7 anos, né, então aí já ficava mais fácil. Então, isso, a partir daí, a gente já começa eu dizia que eu via, né? Então eu via as pessoas, eu não sabia quem era vivo, quem era morto, eu não sabia as linguagens, porque eu falava, como diz o tio Pedro na época, né? Eu falava várias línguas, né? Então, assim, na verdade, nem eu entendia direito o que estava acontecendo. Então, foi um período muito difícil, né? Que eu lembro do Dr. Nuno Balalai, dele eu lembro muito,
porque ele foi o primeiro que me passou naquela época, né? Gardenal, fenobital, idantal, né? Para tentar controlar, porque eu ficava incorporado 24 horas por dia, né? Então era uma coisa assim terrível, né? Então entrava um, saía outro, meu corpo era uma coisa de muitos hospedeiros, né? Então, para controlar toda essa fúria energética, eu diria assim, né? Eu comecei naquela época a tomar antidepressivos, anticonvulsivos, tudo anti um monte de coisa, né? E eu lembro que o doutor Nuno falou assim, olha, você vai ter que esperar até você poder desenvolver a sua mediunidade, mas até lá você tem que tentar tomar, pelo menos para dormir. Eu não dormia, né? Então foi muito interessante nesse sentido. Então, Somalho GI, olha gente, faz ideia o tipo de remédios que eu tomei. Até aos 11, antes um pouco da minha adoção, eu estava, isso me lembra porque, né, foi uma coisa muito forte, eu lembro que eu caí numa sexta-feira, né, eu caí e fui levantar só numa sexta-feira, uma semana depois, né, amarrado numa cama, aquela coisa de, parecendo mesmo a possessão do Papa lá, tá? Então, assim, uma coisa muito difícil, tá? Muito difícil, e eu comecei realmente a ter a consciência da minha mediunidade, a consciência das coisas que estavam acontecendo comigo, porque eu sempre fui assim, eu chegava para a pessoa, qualquer pessoa parece que abria a vida da pessoa toda para mim, e as imagens iam passando e eu ia falando sem ter qualquer filtro, né? Qualquer filtro. E isso hoje já, o meu filtro são os búzios, meu filtro são as cartas, né? Essa canalização com o mundo espiritual, ela continua, mas hoje muito mais moderada, né? Hoje eles têm, eu sei lidar com eles sabem lidar comigo. Naquela época eu acho que ninguém sabia lidar com ninguém, né? É uma sensação que eu tinha, é como se assim, todo mundo quer falar, todo mundo estava ansioso para falar, todo o mundo inteiro estava ansioso para falar. Então, isso vinha em inglês, francês, hebraico, aramaico, latim antigo, né? Isso vinha em todas as línguas. Então, essa é uma porta. Eu lembro até uma vez que eu assisti Ghost, né? Que é aquela, o MEI lá pela... Huberberg, que aí os espíritos entram e saem dentro dela. Então, é mais ou menos, né? Junto com o Patrick Swayze, Yuppie Goldman, isso, junto com o Patrick Swayze. Então, assim, é muito interessante porque é mais ou menos aquilo mesmo, tá? É aquilo que acontecia comigo e assim, saía e eu tô no banho, eles estão conversando comigo, eu tô no banheiro, estavam conversando comigo. Então, assim, você criar uma barreira, um limite, dizer, olha, deixa eu viver um pouco. Sabe, eu preciso casar, eu preciso ir para o cinema, eu preciso ir para uma festa, eu preciso viver a minha vida humana. Já que eu estou aqui incorporado, já que eu estou na vida, já que eu estou José Orlando, eu preciso ser José Orlando, eu preciso viver, eu preciso estudar, eu preciso... Então, assim, na minha adolescência, a minha infância foi muito, muito conturbada nesse lado espiritual, né? Mas o lado bom é que quando, por exemplo, tinha alguma coisa que ia acontecer comigo de ruim na noite, né? Porque, como eu disse a vocês, eu passei por várias coisas, e noites muito tenebrosas. Então eu tenho hoje o que os psicólogos, os psiquiatras chamam de terror noturno, né? Então eles me pegavam pela mão e diziam, Zé, vamos dar uma passeada, vamos dar uma volta, né? E aí eu saía e aí o meu corpo ficava ali praticamente inerte, né? Então, assim, de certa forma, muitas coisas me ajudaram com relação a essa questão de não ter mãe, não ter pai, a de compreender porque que eu não tinha, o que estava acontecendo, né? Então, por que minha mãe faleceu, me deixou sozinho. Então, muitas coisas, eu acho que eles vieram, eles conversaram comigo, eles me auxiliaram bastante. Então, eu devo muito a isso. Por isso que eu digo, gente, eu não mudo uma vírgula do que eu vivi, do que eu passei, por pior que fosse, eu não posso, tá? Porque a minha vivência com o mundo espiritual, ela é praticamente desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci, que hoje, por exemplo, até hoje ainda, são 3 versões que contam do meu nascimento, 3 versões que falam sobre a minha vinda ao mundo,
né? E todas elas acabam com minha mãe morrendo, né? Então, na verdade, assim, então eu não tenho uma coisa muito material, né? Tive muitas mães, eu agradeço muito as minhas mães de coração, né? Tive muitas mulheres que passaram pelo Anália Franco, me deram carinho, me deram afeto, talvez por isso que eu sou o que sou hoje, né? Então, assim, então eu não tive falta da mãe, falta do pai. A gente não pode ter falta do que não sabe o que é, né? Então, a gente sabe o que é o cuidado, sabe o que é o amor, né? Então, por isso, eu acho assim, o mundo espiritual, ele me ajudou muito, né? E me ajuda ainda, tá, gente? Então, eu tenho muitas vezes, eu estou assim, em situações muito difíceis, né? Seja elas materiais, seja elas de estudo, e aí ele vem e fala, Zé, vamos lá, o que nós temos que conversar? Tá? Só que assim, as pessoas brigam muito comigo, né? Meu filho, eu tenho um filho hoje de 32 anos, meu filho, minha ex, falou assim, por que eles não ajudam você a ganhar na loteria? Porque isso não é deles, tá? Porque eu não vim aqui para isso, eu não vim aqui para ganhar na loteria, eu vim aqui para cumprir a minha missão, eu vim aqui para atender, eu vim aqui para ajudar, né? E não pensem vocês que eu não tentei não, tá, gente? Tentei, pedia número, pegava aquele monte de coisa da loteria, trazia para casa, e firmava e fazia. Olha, fiquei uns 20 anos nisso, tá? Até que você vai parar, ó, o dinheiro que você gastou já era para você ter ganho na loteria. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque acha que os espíritos, o mundo espiritual, tem que nos servir, né? Tem que fazer o que a gente quer. Eu estou aqui como médium, eu estou trabalhando, estou fazendo prato, estou fazendo... Então, por que vocês não podem nem dar 6 números na cena? O que é 6 números para o mundo espiritual? Não é nada. Vocês que falam que o dinheiro não tem importância? Engano, ledo engano. O mundo espiritual não está aqui para nos servir, não está aqui para ficar dando dicas, não está aqui para ficar dizendo para nós aquilo que nós temos que nos virar para ganhar, para viver, para fazer. Tá? Então nós temos nossa missão, nós temos que cumprir elas e cumprir da melhor forma possível, né? Então assim, quando eu aos 7 anos de idade fui batizado, né, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, na época ainda tinha Quimbanda também, né? Então eu lembro que eu fui numa encruzilhada, e aí fizeram todos os ebós, todas as obrigações, cortaram o galo na minha cabeça, cortaram o bode, fizeram um monte de coisa. Então eu fui assim, desde esse princípio já cuidado, para acalmar os orixás, para acalmar os guias, que eram muito fortes, trabalhavam demais. Aí depois o seu Pedro Romero, que era do lar Anália Franco, que eram espíritas kardecistas. Então frequentei o nosso lar muitos anos, fiz COEM, COED, dei aula de evangelização. Então assim, esse caminho espiritual passei, estive no Chico em 1983, né? Estive lá 2 ou 3 vezes, né? Então assim, eu acho que o kardecismo foi muito bom, me deu toda a doutrina que eu precisava, o conhecimento que é espiritismo, o que é o evangelho, o que é a mediunidade, o que é o evangelho segundo o espiritismo. Então, eu acho que todo mundo, mesmo de Umbanda, Candomblé, de qualquer outra religião ligada à mediunidade, devia ler o Livro dos Médiuns, deve se preparar, deve se fortalecer. Então, para poder continuar. Bom, e aí depois eu saí então do kardecismo, fui para Umbanda, né? Depois, até os 11 anos, eu misturava tudo. Eu era Kardec, eu era Umbanda, fazia tudo, farinha no mesmo saco. Depois eu fiquei aí 2 anos no kardecismo, entre 11 e 13 anos de idade, né? Com 14 anos eu voltei de novo para a Umbanda, voltei para a Umbanda continuar um pouco aquele trajeto, né? Porque para mim a Umbanda, ela sempre me fascinava, porque eu ia falar direto com as pessoas, então fazer trabalhos, então era uma coisa para mim muito, um adolescente, né? Me empoderava muito, né? Me dava aquela sensação de poder, né? Até mais ou menos quando eu tinha 17 anos. Né? Com 17 anos eu sofri um acidente, ali descer a Santos Dumont, perto do posto Turing ali, que tem aquela, como é que fala, gente? É uma ponte, que tem a ponte,
Eu lembro que eu estava indo perto do meu aniversário, indo de bicicleta, estava frio, em julho, e eu tirei a mão dos guidão e fui descendo. E nisso que eu estava descendo, eu me vi do lado de um espírito do meu lado, dizendo, ó, você vai bater. Eu falei, mas como que eu vou bater, E pum, entrei na cabine, atrás de um caminhão de pedra, parti a cabeça, levei 13 pontos na cabeça, quebrei o braço, quebrei a perna, enfim, tá? Tanto que eu virei para ele e disse assim, eu morri, Aí o espírito falou assim, ainda não. O que você quer fazer da tua vida? Mas só tem 17 anos para morrer muito cedo. Veja o que você quer fazer da tua vida, porque estragar a tua mediunidade do jeito que você está estragando, por vaidade, por ego, não vai ficar não. Olha, gente, foi terrível, Eu falei, não, eu quero viver, deixa eu pensar, eu quero viver, Me levantei, depois todo ensanguentado, o caminhão saiu que nem me viu, Levantei todo ensanguentado. Eu lembro que eu cheguei ali no Turing, no posto, que eu estava perdido, não sabia nem como voltar para o orfanato. Daí eles foram me indicando, mas todos eles assim, apavorados, olha como você está. E eu falei, mas não, eu estou bem. A hora que cheguei no orfanato, que eu olhei no espelho, que eu vi que eu estava sangrando, que o osso aqui aparecendo, o osso da perna aparecendo. Aí que eles falaram, mas como é que você chegou aqui assim? Eu falei, andando, Me levaram para o hospital ortopédico. No hospital ortopédico, aí os guias já estavam me dando anestesia, já estavam me ajudando. Levaram para o hospital ortopédico, o ortopedista falou assim, você não está sentindo dor, nada? Eu falei, não estou. Ele falou, então você está drogado. Então não vamos nem te dar anestesia, não vou te dar nada, porque você está drogado, pode ter choque, pode ser isso, aquilo. Bom, fiquei enfaixado, no meu corpo inteiro. Na época eu colocava gesso, hoje em dia parece que não coloca mais. Meu corpo inteiro só com a genitália e a bunda de fora, mas nada, tá? Eu estava completamente assim, dentro de segurando, precisando tomar água. E foram 45 dias que eu fiquei numa cama sendo catequizado. É essa palavra, tá? Então foi espírito vindo, espírito saindo e falando e me mostrando o que era esse mundo material, o que era o mundo espiritual, o perigo da vaidade, o perigo do orgulho, o perigo de querer o que não é meu, então assim, o perigo do ego, Gente, olha, eu vou te falar, fiz um curso intensivo, tá? E depois desse curso intensivo foi onde eu parei, reconheci a minha pequenez nesse mundo espiritual, a minha pequenez nesse mundo grande de meu Deus, E aí, a partir dos 17 anos, eu tomei juízo. Eu diria assim, eu comecei a trabalhar com a mediunidade de uma forma a servir, a servir as pessoas, a servir. Eu já atendia com carta, porque eu comecei a atender com carta com 15 anos, mas eu comecei a atender diferente, Comecei a ver o outro como outro, a me colocar no lugar do outro, a aprender com o outro, a lembrar que todo mundo está aqui para ensinar a gente, a lembrar que toda a vida é um eterno aprendizado. Então, eu acho que a jornada espiritual, para mim, ela me marcou, antes dessa porrada aos 17 anos, antes desse, e depois disso, Então, depois de lá para cá, só que eu optei ainda pela Umbanda, porque eu lembro que quando eu fui no Chico, eu estava nesse coisa, eu trabalhava no Kardecista, eu trabalhava na Umbanda, trabalhava no Candomblé, trabalhava na Quimbanda, trabalhava em tudo, E isso me perturbava muito, porque eu gostava do jeito do Chico de trabalhar, Mas também eu tinha que viver, enfim, eu era diferente, E aí eu lembro que ele disse, olha, meu filho, uma enxada boa, Carpe faz um jardim e trabalha numa cova. Então, o instrumento é você quem tem que saber usar. Não é o instrumento que faz você, é você que faz o instrumento. Então, você acaba vendo que realmente... Então, a partir do momento que você utiliza esse instrumento de uma diferente, a vida toda muda, a vida toda faz sentido. Então, assim, o meu caminho mediúnico, ele se deu desde os 4 para os 5 anos, aí até os 17, depois dos 17,
voltou, estamos aqui de novo. Então, e essa conexão com o mundo espiritual, hoje ela continua, né? Eles até já tentei me aposentar 2 vezes, vou fazer 60 anos agora, dia 3 de julho, né? Tentei me aposentar várias vezes, tentei me porque eu estou com um problema de saúde, estou com um problema disso, daquilo, né? Eles me dão aí uns dias aí, né? Uns 60 dias, 90 dias, e dali a pouco dizem, vamos embora, tá? Vamos trabalhar. E eu pretendo trabalhar assim até meu último dia, né? Eu acho que assim vai ser a glória o dia que eu desencarnar dentro do centro, desencarnar aqui lendo minha carta, é lógico, não com cliente, coitado, né? Mas desencarnar de uma forma, cumprir a minha missão, ajudando o meu próximo. Por isso que quando eu pego esse projeto do Natal, que eu já estou nele há 38 anos, 39 anos, vai fazer esse ano, quando eu pego o projeto Amor e Dignidade, eu faço pensando em mim e eu faço na responsabilidade que eu tenho, né, espiritualmente, né? Eu sei que não é você que está aí do lado que vai me cobrar, tá? Quem vai me cobrar isso é o mundo espiritual. Então, qualquer coisa que eu faça, qualquer dinheiro que eu pegue, qualquer desvio, qualquer erro, eu vou pagar por ele. E vou pagar muito, muito caro, né? Então, na verdade, eu penso muito mais nisso, né? Muito mais nos olhos de Deus, muito mais nos olhos dos guias, muito mais nos olhos dos orixás, do que nos olhos humanos, porque os olhos humanos ele vê você fazendo, não fazendo, ele tem muito, o filtro humano é muito ruim, é muito pequeno, né? Mas o filtro espiritual não é não, tá? E pode ficar certo que eles olham tudo que a gente faz. Bom, a semana que vem nós vamos falar um pouco, eu vou falar com vocês mais sobre causas e casos do mundo espiritual, que aconteceram comigo, que acontece com vocês. Porque eu vejo muitas pessoas, hoje em dia, né? O pessoal está dizendo, tem TDAH, TDT, TDN, e está muito ligado à mediunidade, está muito ligado ao descontrole mediúnico, está muito ligado ao descompromissamento mediúnico. Então, nós precisamos falar disso mais para frente, tá? Por hoje eu deixo para vocês um grande abraço, um grande axé. Me desculpe o vídeo um pouco longo, tá? E um bom final de semana e um bom feriado para todos. Um beijo no coração.